amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós estamos trabalhando algumas passagens, principalmente por estarmos no final de ano. Quem vem nos acompanhando, vocês viram que nós fizemos um pequeno vídeo a respeito do Natal. Depois nós falamos a respeito da parábola do semeador, fazendo referência ao estado íntimo de cada um, que tipo de solo que a gente está trazendo no nosso estágio de movimentação interior. E desta vez, como a gente ainda continua no final de ano e queremos fazer reflexões, como nós vamos abrir o nosso próximo ano, com qual perspectiva, com qual sentimento e em qual posição nós estamos, se está ou não confortável, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar uma parábola de Jesus que é o paralítico de Cafarnaum. Na realidade não é uma parábola porque é um fato, ok? É um fato. Mas eu estou utilizando de referência o capítulo 2 de Marcos. Eu vou ler para vocês os trechinhos e a gente vai comentando. Então veja bem, capítulo 2 de Marcos, versículo 1. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Eu estou preferindo a gente ler cada versículo e comentar, em vez de ler tudo, para não ficar cansativo. Então a gente vai lendo, parando e vocês vão refletindo também, ok? Quando fala soube-se que estava em casa, Marcos, ele fala soube-se que estava em casa. E outros autores, a gente entende, eles colocam que ele estava na casa de Pedro. E é interessante porque ele estava na casa de Pedro, na cidade de Cafarnaum. Cafarnaum, ela é conhecida como a cidade dos milagres. Só para vocês terem uma ideia, Cafarnaum se situava a noroeste do Mar da Galileia e foi em Cafarnaum que ele fez a multiplicação de pães e peixes para alimentar mais de 5.000 pessoas. Foi em Cafarnaum que ele curou a sogra de Pedro. Foi em Cafarnaum que ele faz a cura do paralítico. Em Cafarnaum, aonde ele coloca para nós o Sermão da Montanha, abrindo o espaço para as bem-aventuranças, como a gente percebe lá no capítulo 5 de Mateus. Então, nesse momento, ele estava em Cafarnaum, na casa de Pedro. E olha o que estava acontecendo. Logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. A casa ficou tão cheia quando Jesus chegou. E aí você imagina que nem na porta cabia. Aí já cabe a nossa primeira avaliação. O que é abrir a casa para o Cristo? Porque aqui nós estamos fazendo uma referência concreta da casa de Pedro e todos começaram a chegar. Vamos trazer este movimento para duas casas. Uma, a nossa casa física. Aí eu estou falando da casa física, a casa espírita ou qualquer outro templo religioso, com o foco no estudo da religião e aprofundamento na religiosidade, ok? Uma casa física. A outra casa é a casa íntima, que daqui a pouco a gente vai falar dela. Mas imaginem vocês na casa física. Estava tão cheio que ninguém entrava. Aí eu quero contar para vocês um pequeno relato. Eu estava num seminário para pais, para casais, e havia ali no grupo de encarnados aproximadamente 450, 480 pessoas, aproximadamente. Então foi o dia inteiro de seminário. O almoço foi feito ali também. No final veio a minha palestra para encerrar o seminário. Tiveram outros palestrantes antes, a última palestra foi a minha. E logo depois veio a palavra da espiritualidade. O orientador espiritual perguntou para o presidente da casa assim: fulano, primeiro ele fez as colocações em relação ao tamanho do trabalho no plano espiritual. E aí depois ele perguntou para o dirigente assim: fulano, você sabe quantos desencarnados tem aqui hoje nesta casa?
E aí o encarnado, o dirigente da casa, disse assim: não, Zé Grosso, que era o espírito de Zé Grosso que estava conversando com ele. Não faço a menor ideia. Ele falou assim: nós estamos aqui hoje com aproximadamente 10.000 desencarnados. Imaginem vocês, nós estávamos com quase 500 encarnados. Eu estou dizendo então, na minha avaliação, uma média de 10, 20 pessoas para cada encarnado. 20 pessoas para cada encarnado. Então, quando Marcos coloca para nós que na casa de Pedro estava lotado com a presença do Cristo, imaginem vocês o que representa a presença de Jesus dentro do nosso ambiente físico. Seja ele num templo espírita, católico, protestante, não importa. O que representa a presença do Cristo nesse templo físico? Vocês estão entendendo? Então, se nós abrirmos esse espaço, aí o dirigente, nesse diálogo com o espírito, com a entidade, né, do Zé Grosso, perguntou para ele assim: 10.000? E aí o espírito, olha a resposta do espírito: as paredes desta casa não representam a dimensão deste espaço no plano dos espíritos. Então, nós não temos ideia do que representa a nossa casa no plano espiritual. Nós não temos ideia do trabalho que se estende para além dos nossos olhos físicos. Tá claro isso para vocês? Daqui a pouco a gente vai falar então dessa representação no nosso estado íntimo. É só para a gente entender um pouquinho deste ponto de vista aqui, como que a casa física estava cheia. Ok? No versículo 2... esse que a gente colocou, já estava, logo se ajuntaram tantos que não tinha lugar junto à porta e anunciava-lhes a palavra. No versículo 3 ele disse assim: e vieram ter com ele conduzido um paralítico trazido por 4. Olha, gente, a casa física estava cheia. A casa física estava cheia. 4, aqui fala trazido por 4. Não fala 4 o quê? 4 pessoas? 4 situações? Trazido por 4, estava chegando um paralítico. Não conseguiram entrar na casa. Aí, eu quero trazer para o nosso estado. Imaginem vocês agora, voltando lá no primeiro versículo, estamos neste momento na nossa Cafarnaum. Eu coloquei para vocês no início que Cafarnaum é considerada a cidade dos milagres. Imagina vocês que nós estamos no nosso momento de milagres, nós estamos na nossa cidade dos milagres, nós estamos na Cafarnaum dos nossos tempos. Quanta coisa está acontecendo e quanto que a gente tem que fazer de avaliação. Quanto que a gente tem que fazer. Porém, na nossa Cafarnaum, muitas vezes nós estamos paralíticos, com tanta coisa para ser feita e nós estamos paralisados. Mas este paralítico aqui tem 4 que o conduz. Mas se nós estamos nessa situação, nós também temos 4 que nos conduzem. Esses 4, olha, quais são os 4? Os 4. Primeiro, seu pai e a sua mãe. E eu não estou falando da presença física. Eu estou falando da presença do óvulo com o espermatozoide. O encontro dos dois representa a configuração biológica para o seu nascimento. Trazido por 4. Estamos aqui na Cafarnaum dos nossos tempos. Muitos de nós estamos paralisados, estamos paralíticos em situações que a gente pode fazer movimentos de mudança, de auxílio, de solidariedade, de confraternização, de escuta, e ainda não estamos fazendo. Estamos paralisados. Mas olha, nós fomos trazidos à vida e estamos sendo conduzidos nesta vida, nesta Cafarnaum dos nossos tempos, por 4. Pai e mãe, porque te deram a vida. Pai e mãe, porque me trouxe a vida. Porque se não fosse o encontro do espermatozoide com o óvulo, ou seja,
como diz para nós Khalil Gibran, no livro O Profeta, no capítulo intitulado Os Filhos, pela ânsia da vida. Pela ânsia da vida. O que ele quer dizer com isso? Depois eu gostaria que vocês, tendo a chance, deem uma lidinha neste capítulo sobre os filhos de Khalil Gibran, no livro O Profeta. Quando ele fala a ânsia da vida, ele fala o encontro afetivo, o encontro sexual, o encontro emocional, o encontro espiritual, o encontro fraternal. Este encontro promove a intimidade. Esta intimidade te trouxe a vida. Ah, mas o meu pai me abandonou, minha mãe me deixou na rua, minha mãe... Mas te trouxeram a vida. Se você guarda internamente movimentos de dor, ou de revolta, ou de mágoa, algo que lá na frente a gente ainda vai trabalhar, mas se você guarda, tenta eliminar isso e veja com sentimento de gratidão a sua presença no plano físico. Veja com sentimento de gratidão a sua chegada na Cafarnaum dos nossos dias. Nós estamos vivendo momentos difíceis e necessitando de colocar em prática todo o aprendizado que a gente está absorvendo. É a nossa Cafarnaum, é o nosso movimento de milagres. Estamos tendo oportunidade de todas as formas. Pai e mãe, 2 amigos. O terceiro amigo que traz você, enquanto paralítico, a sociedade. Não tem ninguém que te testa mais do que a sociedade. Mas quem é você? Um participante desta mesma sociedade que também testa os outros. Então, nós temos a sociedade no seu perfil agressivo, no seu perfil perverso, no seu perfil ambicioso, no seu perfil ciumento, possessivo. Nós temos essa sociedade. Nós temos a sociedade solidária, nós temos a sociedade fraterna, nós temos a sociedade amiga, nós temos a sociedade presente. Então, essas duas forças, elas vão se coadunando, essas duas forças vão se encontrando. E quem somos nós? Inúmeros de nós estamos na posição paralisados. Muitos de nós, às vezes, somos aqueles que nem atendemos ao mal, nem atendemos ao bem. A gente fica ali pensando, uma hora a gente vai fazer, um dia eu vou me envolver, qualquer hora eu vou fazer uma mudança, a gente está adiando movimentos. Então, se nós temos 4 amigos, o primeiro, o espermatozoide, se vocês preferirem assim, o segundo, o óvulo. Ou podem inverter, um não vive sem o outro. Precisamos dos 2 para constituir o ser humano. O terceiro, a sociedade, você constituído, você chegou? Olha o terceiro amigo. Aquele que te impulsiona, que te testa, que te prova, que te movimenta, que te empurra. A sociedade. E o quarto, e o grande amigo nosso, o plano espiritual, a espiritualidade. Os orientadores que, direcionados pelo Cristo, estão sempre nos intuindo para o melhor, estão sempre nos envolvendo para o melhor, estão sempre nos orientando para o melhor, os 4 amigos. Tanto que aqui no versículo 3 ele fala trazido por 4, todos nós somos trazidos por 4. Nós temos o pai, a mãe, a sociedade, os orientadores espirituais. Todos nós, invariavelmente, todos nós temos os 4 amigos. Então, se você não tem o pai e a mãe biológico presentes, você tem na sua constituição física as 2 células que te originaram. 2 células que hoje estão transformadas no seu processo de multiplicação em 60 trilhões de células constituindo o ser humano adulto. O terceiro, a sociedade, com toda essa confusão que a gente vive, que nós podemos ou não entrar em sintonia com a confusão, mas com todas as coisas boas que ela está apresentando para nós, que nós podemos ou não entrar em sintonia com ela. Em quarto, os orientadores espirituais que não nos abandonam.
Às vezes eles se afastam quando a gente não os atende, como vocês já viram isso no Livro dos Espíritos. Mas não quer dizer que a gente esteja abandonado. Fizemos um movimento de reflexão, batei e abri-se-vos-á, ou seja, entramos em sintonia, oramos, que é uma fala de Jesus que está em Lucas, no capítulo 11, no versículo 9. Se a gente fez esse movimento, eles voltam e nos auxiliam outra vez. O paralítico estava sendo levado por 4. Vejamos. No versículo 4 ele diz assim: e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Veja, não podendo chegar até o Cristo, estamos muitos de nós paralisados, mas existe uma multidão. O que é a multidão? Nós vamos, só para vocês terem um norte, Quando fala aqui multidão, aqui a gente está entendendo como multidão de pessoas. Mas se nós estamos na posição do paralítico, qual a multidão que nos impede? A multidão de dificuldades, de transtorno, de problemas, de pensamento negativo, de sentimentos possessivos, situações de dor. Então, a multidão nos impede de aproximar do Cristo. Mas nós temos 4 amigos, não se esqueçam. Nós temos os 4 amigos. Se a multidão nos impede de aproximar, os 4 amigos, eles vão nos ajudar. Seja os 2 amigos iniciais, na figura pater-maternal, a sociedade e o orientador espiritual. O que eles fazem? Abre o telhado. Abrir o telhado, gente. Nós não estamos falando do telhado físico. Agora estamos falando do telhado mental. E aí nós estamos falando da outra casa. Lembra que no início eu falei com vocês que a gente ia falar de 2 casas? A física, que pode ser a casa espírita e pode ser o seu lar, e a casa íntima. Então alguma coisa acontece, alguma coisa a sociedade faz de movimento, alguma coisa os seus pais fazem de movimento, a espiritualidade te intui para que você abra o telhado, abra a casa mental para encontrar o Cristo no seu interior. Olha que bacana isso. É isso que ele está trazendo para nós. Eu não estou falando nada de novo. Eu estou repetindo o que está aqui no entendimento, em um entendimento, e vocês podem ter outros e vários que vão acrescentar da mesma forma. Mas abre o telhado, abra a tua casa mental, como coloca para nós André Luiz, no capítulo 3 do livro No Mundo Maior, intitulado Casa Mental, e ali a gente faz uma revolução no nosso estado íntimo para encontrar a parte do bem-estar que vai nos mostrar o caminho. Então vocês imaginem, quando a gente coloca desta maneira, nós estamos dizendo que o Cristo habita em nós, como Paulo colocou. O Cristo habita, mas para eu encontrá-lo, eu tenho que abrir o telhado. Eu recebo essas ajudas, e essas 4 ajudas eu tenho enquanto eu estiver na terra. Essas 4 eu tenho. Por quê? Porque depois que eu desencarnar, eu não terei as 4, eu terei 2. Eu terei a da sociedade no plano dos espíritos e dos espíritos que ali já estão comigo, meu orientador, por exemplo, que se Deus quiser, eu quero, quem sabe eu vou encontrá-lo. Quem sabe? Mas estarei fora do corpo físico, não terei o encontro das 2 células, mas estarei numa outra vida. Mas veja, nesse movimento, abra o telhado. Localize o Cristo dentro de você. E aí, no versículo 5, ele diz assim: e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, vendo a fé deles, vendo a fé dos 4. Nós não falamos que existe a sociedade do lado negativo e do positivo?
Não falamos de pai e mãe? Não colocamos do orientador espiritual? Jesus, vendo a fé desses 4, vendo a fé, disse ao paralítico, ou seja, fizemos um alto investimento. A gente precisa sair daquela dor. Então, quando eu falo um movimento que pode vir, às vezes, da sociedade, às vezes do pai, às vezes o seu pai, aí eu estou falando agora do seu pai biológico, a sua mãe, seu filho, passa por uma doença que você que antes nunca pensou em orar, naquele momento é o recurso que te vem. Naquele momento é a intuição que te chega. Olha o estado que está aquela pessoa que você ama. Está ali, por exemplo, num quadro de CTI, entubado, com soro, gastrostomizado, com sonda uretral, inconsciente parcialmente, em estado comatoso. Então você imagina, aquele momento ali a gente vai buscar um socorro. É a sociedade ou a família te apresentando uma saída. E aí vem o orientador espiritual e te fala assim, faça uma prece. E você que nunca orou vai lembrar que um dia alguém te ensinou a fazer uma Ave Maria, um Pai Nosso. E Jesus, vendo a fé daquela criatura, ou seja, vendo aquela mudança, aquele desejo, filho, perdoados estão os teus pecados. E aí vem o conforto do perdão. Tem um livro muito bacana que depois, se vocês tiverem a chance de ler, que se chama Incondicional, um convite de Jesus ao perdão radical. Esse livro, ele é de um pastor americano que se chama Brian Zahnd. Incondicional, um convite de Jesus ao perdão radical. Veja, e ali ele vai trazendo, esse pastor vai trazendo para a gente várias lições de perdão, de acordo com o que a gente estuda. E se nós aprofundarmos na leitura e não nos perdermos nas nossas avaliações, inúmeras vezes superficializadas pela falta de entendimento, lá ele está falando do perdão e está falando do auto-perdão. A Joana de Ângeles, ela tem uma mensagem que se chama Perdoa-te. Ela não está falando para perdoar o próximo, não, ela está falando para você se perdoar. E é muito interessante isso, por quê? Porque quando você se perdoa, você tem facilidade de perdoar o outro. Porque você descobre que aquela dificuldade que o outro vive, aquela agressão que ele traz, aquele movimento marginalizante que ele apresenta, inúmeras vezes, ele é o retrato daquilo que um dia fomos. Então imaginem, perguntaram para o Chico assim, sobre os nossos irmãos encarnados que estão internados em hospitais psiquiátricos. O que o Chico teria a dizer daqueles processos extremamente aprofundados de dor, de obsessão, de tumulto no estado íntimo deles? Quem eram eles? E o Chico colocou, aqueles que hoje estão se apresentando com a coragem do que tem verdadeiramente dentro de si e que nós também carregamos e não temos coragem de apresentar. É muito interessante isso, por quê? Porque nós temos aqueles problemas, nós temos aquelas dificuldades, muitas vezes pensamos naqueles crimes, vivemos aquela dor, mas a gente não entra naquela sintonia. E buscamos. Então, o nosso desejo de buscar já é um movimento de abrir o telhado, de entrar em contato com o Cristo interior, auxiliado por 4 amigos. E Jesus, vendo a nossa fé, ele diz assim, perdoados, filho, perdoados são os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo, olha bem, os escribas, gente, é muito interessante nós fazermos essa diferença aqui, porque aqui fala escribas, um outro evangelista fala escribas e fariseus. Os escribas, o nome já diz para nós, escribas de escrever. Eles escreviam a lei.
Os fariseus, para vocês guardarem, os fariseus faziam as leis. Então os dois tinham um grande entendimento da lei. Aqueles que faziam e aqueles que escreviam. Então ali estavam alguns escribas e Jesus sabia o que estava no íntimo deles. Então, quando fala no íntimo deles, entra de novo os escribas que estão aqui dentro. Quantos de nós estamos questionando o bem-estar que o outro proporciona? A gente fica assim, será que agora ele mudou o foco? Será que agora ele saiu do trabalho da caridade? Será que não está visando só o lado financeiro? Será que... Gente, para de questionar, para. O que dá para a gente fazer de bom, a gente vai lá e faz. E para de questionar a posição do outro. Este questionamento interno da posição do outro é a gente dar vida para os escribas que nós temos que entendê-los, porém adormecê-los, mudar a nossa postura. Eu não disse que a gente não precisa observar o engano do outro, não, gente. Eu estou dizendo que a pergunta 903 do Livro dos Espíritos, inclusive é a pergunta que Kardec faz para os espíritos, se nós podemos observar o engano do outro. E ele coloca, podemos. Desde que seja para aprender com a experiência e não repetir os mesmos enganos, podemos observar. Entretanto, se nós observarmos para sair divulgando o engano do outro, o nosso erro ainda é pior. Entendamos isso então como a observação, movimento de autoconhecimento e não de julgamento, não de pré-julgamento. Então os escribas, Jesus já sabendo que estava no estado íntimo deles, por que diz este, olha o que os espíritas, os escribas, olha, ato falho, os espíritas, veja bem que ato falho tem profundidade, hein? Aprendemos isso com Freud. Não por acaso saiu a palavra espíritas. Entretanto, olha o que os escribas estão perguntando. Por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Olha o que Jesus identificou no íntimo dos escribas. E aí, sem querer, olha o que Jesus identificou no íntimo dos espíritas. E Jesus, conhecendo o que estava no estado íntimo do seu espírito, que assim arrazoavam entre si, do espírito destes escribas, que arrazoavam, que ironizavam, disse, por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Por que a gente está levantando críticas, agressões, mal-estar? Por que a gente está fazendo isso? E aí ele diz para nós, que é mais fácil dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda. E aqui, veja, olha o tanto que é significativo. Aqui eu estou pegando na tradução de Marcos. Se eu não me engano, é na tradução de Lucas, que ele fala, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Mas nós vamos analisar as duas posições. Primeiro, quando Jesus fala, o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados? Como a gente vê N pessoas falando, você está perdoado, está perdoado. Ou dizer para aquele paralítico de nascença, que todos daquela comunidade de Cafarnaum conheciam o paralítico de nascença, perdoados estão os seus pecados, significa o quê? Ele estava no momento exato de se desvincular daquela dor, de sair daquela paralisia, alimentado pela fé de tudo que ele assistiu ao longo de anos, sustentado por 4 amigos, ele estava no momento de abandonar aquela paralisia que o deixava imobilizado. Mas o que era mais fácil dizer? Perdoados estão os seus pecados? Ou levanta, toma o teu leito e anda? E aí os escribas se assustaram. Por quê? Porque o nosso lado negativo se assusta quando a gente tem uma predisposição firme de colocar em prática o que a gente está estudando.
A maior dificuldade que nós temos, e aí justificando o nosso ato falho, é porque a gente estuda muito e faz pouco. A gente conhece muito e realiza pouco. A gente prega muito, mas a gente não vai na direção daquele que está buscando. A gente não vai na direção. Então, diz ao paralítico: levanta, toma o teu leito e anda. E aí, me lembra ainda uma passagem de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 14, quando ele diz para nós assim: desperta tu que dormes, ou seja, faz o primeiro movimento. Desperta tu que dormes. E na hora que ele pede para despertar, é momento de acordar. É a mesma coisa que ele está falando aqui. É a mesma coisa. Levanta-te e anda, desperta tu que dormes. Porque muitos de nós estamos paralisados e dormindo em cima do conhecimento, concordando com os escribas interiores. E aí, ele fala, aqui ele fala, levanta, toma o teu leito e anda. Ou seja, toma o teu leito significa, pega essa cama que você esteve acomodado, pega este movimento da acomodação e leva para você estudar aquilo que te acomodou, para você entender aquilo que te encostou, aquilo que te deixou prostrado. E anda, começa a caminhar. Começa a caminhar. Desperta tu que dormes. Quando Paulo coloca, ele não para no despertar. Ele fala para despertar, levantar, e aí o Cristo vai te ajudar. Vocês vão ver lá no versículo. Desperta, levanta e o Cristo te ajuda. Aqui ele fala, desperta e anda. E é muito interessante, porque se eu não me engano, depois vocês vão pesquisar, se está em Lucas, quando ele fala, vai para a tua casa. Quando ele fala, vai para a tua casa, ou seja, toma o teu leito e anda, ou toma o teu leito e vai para a tua casa, investiga a tua casa íntima. Investiga a tua casa mental. O que está te deixando prostrado há 30 anos, há 40 anos? O que te prostra? Toma o teu leito, leve as suas coisas. Você saiu da paralisia, mas faça uma autoavaliação. Anda. E aí ele coloca para nós, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, para que o nosso estado íntimo tumultuado, para que a multidão que a gente traz aqui dentro, para que a gente saiba que o Cristo interior tem poder de perdoar os pecados, de nos ajudar na mudança do estado íntimo, ele disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito, e aqui sim, e vai para a tua casa. E nós explicamos ali. Quando fala toma o teu leito e vai para a tua casa, inicialmente ele fala anda, sai da paralisia, vai para a tua casa, avalia o seu estado íntimo. Avalia o seu estado íntimo. E aí eles encerram, o Marcos encerra para nós, e levantou-se e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, nunca tal vimos. Bom, o que eu estou querendo dizer para vocês? Estamos em final de ano. Vamos sair do movimento de paralisia, minha gente. Vamos sair do movimento de paralisia. Não faz sentido nós continuarmos inertes diante de tantas possibilidades. Se nós vamos abrir um novo ano, veja, como nós sempre fazemos projetos em final de ano, vamos fazer projetos saudáveis para nós. Eu estou colocando agora, mas isso é para todos os momentos. Quem estiver escutando em março, quem estiver escutando em junho, não espera virar o próximo ano para fazer mudança, não. Faz a mudança hoje. Construa um movimento novo na sua vida hoje. Sai da paralisia. Sai da inércia. Sai do campo do conhecimento acumulado e parte para a prática, que é o que vai te acrescentar. Se nós nos atentarmos para o Livro dos Espíritos, quando fala sobre o valor da oração,
na questão de número 479, ele coloca que a oração é em tudo um poderoso auxílio, mas Deus observa aqueles que trabalham. A oração é em tudo um poderoso auxílio. Deus observa aqueles que trabalham. Qual é a nossa disposição para construir um mundo novo? Comece a construir esse mundo novo aí dentro. Vai para a tua casa. Anda, caminha. Faz o movimento de direção a si mesmo no seu estado íntimo e avalie aquilo que precisa ser mudado. Avalie aquilo que precisa ser corrigido. Avalie aquilo que pode ser ampliado. Porque nós temos o bem também dentro de nós. Avalia e faz movimentos de mudança. Começa aqui dentro e transpõe os muros da tua casa física, transpõe os muros da casa espírita ou da igreja, transpõe os muros e coloca para fora no movimento social, naqueles que você encontrar pelo caminho. Estamos fazendo e estamos no momento de fazer movimentos de mudança. Façamos todos, façamos todos. Eu vou agradecer a paciência de vocês, tomara que esteja valendo as nossas reflexões. Até breve, se Deus quiser. Um abraço a todos.